Cara, tem uma. Eu vou fazer uma daquelas viagens no tempo, assim, para contextualizar aí, remeter a um assunto que eu particularmente gosto muito, cara. É um assunto recorrente, de vez em quando eu trago alguma coisa relacionada às grandes guerras mundiais aí, grandes e guerras num sentido geral, né, cara? Porque a gente fala de grande guerra, remete a duas guerras mundiais, mas não, a gente teve grandes guerras acontecendo em vários lugares, e hoje eu vou falar de um assunto bastante específico relacionado ali com a guerra do Vietnã, né? Eu acho interessante a gente puxar esse assunto, porque guerra é uma coisa que muda significativamente o mundo, né, cara? Da mesma forma que você falou aí dessa inserção aí no mundo digital e da internet, que mudou drasticamente aí a, a maneira com que as pessoas têm de enxergar as coisas e de se comunicar. As guerras, elas deixam um legado aí grande aí com relação à mudança de geografia, políticas, idiomas, culturas. Tem muita coisa que a guerra acaba interferindo muito na história do mundo, né? Essas adversidades da guerra, elas obrigam as pessoas a mudar e geram períodos de adaptação. E é nesses períodos de adaptação aí que eu queria me focar, né? Se a gente for fazer uma referência, como eu estou indo ali para o lado do Oriente, né? Se a gente for fazer uma referência a Shiva, um dos principais deuses do hinduísmo, que juntamente com Brahma e Vishnu, eles formam a Trimurti, que é a trindade divina hindu. É preciso destruir para construir o novo, né? O shivaísmo fala isso, né? Renovar e transformar. Né? Ou seja, é comum a gente ver prosperidade para um povo ou uma nação após uma grande perda, que pode ser em função de uma guerra, um colapso financeiro ou até mesmo um evento natural, um terremoto, tsunami. Você vê que isso daí às vezes motiva uma sociedade a fazer mudanças na sua estrutura, aproveitar ali que destruiu e vamos construir o novo já em cima de uma nova política, né? Então, retrocedendo na história das colonizações europeias, com o descobrimento das Américas e o caminho das Índias, países como a França, a Inglaterra e a Holanda também estavam buscando expandir os seus domínios. Então, durante ali os séculos XVI até o século XIX, o primeiro Império Colonial Francês tentou fundar uma colônia no Rio de Janeiro, em 1555, e em São Luís do Maranhão em 1612, mas não tiveram sucesso devido à falta de interesse do governo francês e da vigência de Portugal, da vigilância de Portugal e da Espanha. Nesse mesmo período, eles conseguiram estabelecer colônias no Caribe e no Canadá, falando da França, né? E durante o século XVII, a França estabeleceu diversos postos comerciais na África e, posteriormente, ali no século XVIII, nas Índias. O final do primeiro Império Colonial Francês, ele data de 1814, e ele foi também consequência ali da Revolução Francesa, que a gente falou há algumas edições do Remute atrás, e também das guerras napoleônicas e as perdas que a França vinha sofrendo aí das principais colônias, né? O segundo Império Colonial Francês, ele começou em 1830 com a conquista de Argel, capital da Argélia, né? A bola da vez do século XIX era o Oriente. Entre 1862 e 1893, a França ocupou a Indochina francesa, ao sul da Ásia, que incluía os reinos do Laos, do Camboja e do Vietnã, e uma parte da China, né? O Vietnã, por sua vez, ele, que é o foco aí dessa história que eu vou contar, ele fazia parte da China imperial desde 111 antes de Cristo até 938 depois de Cristo. Foi por mais de 1000 anos o Vietnã fez parte da China imperial, né? Então, nessa época aí da década já do século XX, né, final do século XIX para o século XX, o Japão ele estava sendo forçado pelas nações ocidentais a assinar tratados de abertura política e econômica. Então, para reagir a esse processo de dominação, os japoneses começaram a enviar jovens para a Europa e para os Estados Unidos para estudar ciência e tecnologia.
Aí, com o fortalecimento do Japão e a instabilidade causada pela interferência dessas potências ocidentais, a China acabou se tornando alvo do imperialismo japonês. Em 1894, aconteceu a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Pouco depois, o Japão entraria numa guerra com a Rússia, e assim foi começo do século XX, né? Das décadas aí 1910, 1920, o Japão estava sempre em guerra ali, e o Vietnã era um polo onde tudo passava por ali. Vira e mexe, entrava uma guerra no Vietnã. Em 1937, iniciou a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Então, os Estados Unidos começaram a enviar armas para os chineses se defender dos japoneses, que ostentavam uma falsa bandeira de ter uma missão civilizatória ali na China, mas o objetivo deles, na verdade, era conquistar e aumentar o seu poderio econômico, né? E o domínio francês ele foi interrompido em 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, quando a França, que estava sendo ocupada pelas forças nazistas, se preocupou ali em manter uma força de resistência no próprio país, e o Japão atacou e invadiu a Indochina francesa com o objetivo de fechar essas rotas que eram utilizadas pelos Estados Unidos para entregar as armas para os chineses. Tanto que isso daí, a gente está falando de 1940, em 41, os japoneses atacaram de uma forma de retaliação o Pearl Harbor, né? Atacaram o porto ali dos Estados Unidos, a base dos Estados Unidos no Havaí. E depois teve a retaliação em 45, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Então, o domínio japonês ele acabou motivando o fortalecimento dos movimentos de independência no Vietnã. E em 41, o revolucionário político, escritor, poeta e jornalista Ho Chi Minh, a gente tem uma foto dele aí, ele criou o movimento revolucionário Viet Minh. Esse cara daí, exatamente. O Viet Minh, ele se aliou com os Estados Unidos e com a China e se engajou na luta contra os japoneses durante a Segunda Guerra. Então, já fazia parte aí desse pacote. Os japoneses, na verdade, eles não tinham absolutamente nada a ver com a Segunda Guerra. Ele estava travando uma batalha ali para sobrepujar a China e os Estados Unidos interferindo ali pelo sul da Ásia para fazer a entrada de armas. Então, os Estados Unidos acabou abraçando essa causa contra os Estados Unidos, que fazia parte das forças aliadas, né? Então, esse movimento também defendia a expulsão definitiva dos franceses na região. Então, teve esse movimento Viet Minh, né, que usou essa invasão aí dos japoneses, que eram bastante truculentos e bastante violentos. Eles faziam aquela metodologia de entrar numa cidade, devastar, matar todos os homens, estuprar todas as mulheres, e bastante carnificina, e muito sem dó de cultura, nada. Eles estavam expandindo o imperialismo deles, né? Então, eles aproveitaram os vietnamistas aproveitaram esse evento aí do Japão entrar, o enfraquecimento dos franceses na região, porque eles estavam tomando conta do seu próprio território na Europa, né? E no final da Segunda Guerra, as potências aliadas reuniram-se na Conferência de Potsdam e decidiram dividir o Vietnã em dois países. Tinha o Vietnã do Norte, né, e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte ele tinha mais ligação com a China e tinha as tendências mais socialistas, né? E o Vietnã do Sul, onde tinham os Vietcongs, eles começaram a travar uma guerra interna para unificação desses dois países. Então, existia todo um problema político ali, né? Porque você tinha as facções de guerrilha, você tinha os grupos revolucionários, o Viet Minh, na região norte ali do Vietnã, querendo implantar o socialismo. E os Vietcongs, que vinham de uma cultura
mais democrática, eles queriam a união, de qualquer maneira, do Vietnã. E o exército do norte, que estava sendo apoiado pela China, eles queriam que o sul se rendesse e eles dominassem, e acabou tendo duas guerras ao mesmo tempo no Vietnã, né? A França, por sua vez, ela se opôs a essa resistência que estava sendo estava emergindo ali, né? Ele se opôs a sair da região e em 46 até 54 iniciou a Segunda Guerra da Indochina, que foi marcada exatamente por essa ação da guerrilha Viet Minh para expulsar os colonizadores franceses. O segundo império colonial francês teve declínio com as perdas das guerras da Indochina e da Argélia, da Indochina em 54 e da Argélia em 62. Esse cara aí, o Ho Chi Minh, ele era defensor da ideologia marxista, foi o primeiro-ministro do Vietnã do Norte e em 2 de setembro de 1945 foi quando ele assumiu o governo do Vietnã e ele foi presidente do Vietnã até também dia 2 de setembro de 69, quando ele morreu de insuficiência cardíaca na casa dele em Hanoi, aos 79 anos. O corpo dele foi embalsamado e está em exibição em um mausoléu na Praça Ba Dinh, em Hanoi. Essa história aí do nosso Ho Chi Minh, né? E depois a gente vai falar um pouco mais aí em outras oportunidades da Guerra do Vietnã, que é um assunto bastante interessante sobre essa região aí, de tudo que estava acontecendo na época ali do começo ali da contracultura, que depois refletiu nos Estados Unidos, na Europa. Então, a Guerra do Vietnã teve um embasamento muito grande aí na cultura mundial, né? Mexeu com muita coisa. E a gente falou agora um pouquinho do que percutiu isso daí, que eram desde da ocupação da França, a colonização da França, até ali o declínio do Império francês ali e da nossa, do que a gente conhecia como o Vietnã francês ali, né? Essa parte francesa aí. É isso daí. Sim. Inclusive hoje Ho Chi Minh é o nome de uma cidade, né? Lá no Vietnã. Eles deram o nome a Saigon. Saigon, né? A antiga Saigon virou Ho Chi Minh, a cidade Ho Chi Minh, né? Uhum. Tal a importância do personagem histórico aí. E Saigon é o episódio derradeiro aí da Guerra do Vietnã, né? A queda de Saigon deu em 30 de abril de 75 e foi o que decretou o final da Guerra do Vietnã com os Estados Unidos, né? Mas os conflitos entre os dois Vietnãs, você vê que vem desde do século retrasado, né? Uhum. Com as guerras da Indochina. E só puxando o gancho aí, Saigon, que é a atual Ho Chi Minh, tem um musical, né? Miss Saigon, baseado na ópera Madame Butterfly de Puccini, né? E depois virou filme também. Uhum. Lembrar disso. Você vê quando tem vários lados, né, numa geopolítica dessa, né? Lá dos Estados Unidos, do Vietnã, da China, do Japão, da França, todo mundo, cada um com seu interesse ali, né? Um alia com o outro, que alia com o outro, que tenta expulsar o outro, e vira essa bagunça lascada. E você vê como isso daí interfere na cultura, na política, no desenvolvimento do país, né? Você vê o que teve depois de desenvolvimento dos tigres asiáticos e de todo esse pedaço aí da Ásia, por conta também de você ter essas provações, né? Essas intempéries, esses problemas que eles passam, né? Acabam que eles são obrigados a se adaptar, né? A uma nova realidade, e esse momento de adaptação é crucial para você ter uma mudança, né? Uhum. Muito bacana essa história aí. Depois tem que continuar Legal. essa história, porque não acaba aí a história do Vietnã, né? Tem a guerra do Vietnã, etc.
Ali para 1º de novembro eu já estou preparando, que é exatamente quando a gente está falando 1º de novembro de 55, quando começou a Guerra do Vietnã. Então, acho que para 1º de novembro dá para a gente voltar a falar nesse assunto. Legal, legal.